Isaías 6, de 1 a 3. A Escritura diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Essa é uma das passagens mais conhecidas e mais sublimes da Escritura. É a passagem da visão do Senhor no trono, da glória do Senhor no trono e do chamamento do profeta Isaías para a sua obra de profeta, sua obra de pregação da palavra. Essa visão acontece num momento marcante, ímpar e difícil da história do povo de Judá. Foi exatamente como o texto começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias. Uzias, ele havia sido, do ponto de vista administrativo, um dos melhores, se não o melhor rei de Judá. Do ponto de vista administrativo, só Salomão talvez rivalizasse com Uzias. E tão bom que ele foi, né? Ele, por exemplo, conduziu o povo a tempo razoável, né? Décadas de estabilidade. O reino ficou estável em suas mãos, e olha que ele começou a reinar com 16 anos. Ele conduziu ao povo a um tempo de crescimento geográfico, ou seja, Israel expandiu as suas fronteiras durante o reinado dele, e também de segurança, além de tecnologia. Ele também trouxe muita tecnologia para o povo de Judá. E o escritor diz lá em 2 Reis 15, versículo 3, que, pelo menos no começo do seu reinado, ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Por isso, ele prosperou enquanto buscou o Senhor, como diz lá em 2 Crônicas 26, versículo 5. Eu digo enquanto estava começando, porque, como dito pelo pastor Luciano na semana passada, em determinado momento, Uzias se fortaleceu tanto que ele achou-se acima do que era e tentou queimar incenso, coisa que não era permitido ao rei, era apenas dado aos sacerdotes. Ele então, por queimar incenso, ficou leproso e teve que sair da cidade. Mas durante o tempo que foi fiel ao Senhor, foi um excelente rei. Ele trouxe fortificação das cidades, desenvolvimento agrícola, inovação militar e força nacional. E deixa eu ler o texto que fala sobre isso. 2 Crônicas, capítulo 26, versículos 6 a 15. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos para vocês entenderem o que foi o reinado de Uzias. O versículo 1 diz que ele foi possado, né, entronizado. E o versículo 6 começa a dizer dos feitos dele. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate e de Jabné e o de Asdod. Já começou a vencer um bocado de gente. E edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Ele tomou parte da terra e expandiu o reino de Israel para dentro da terra dos filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presente a Uzias, cujo renome se espalhava até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Esse era o rei. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Quando ele fez torres, ele deixou a cidade mais vigiada e mais fortalecida. Ele deixou a cidade ainda mais difícil de ser conquistada. Também edificou torres no deserto. Ele colocou lugares de vigia, pontos estratégicos em vários lugares. Cavou muitas cisternas. O povo tinha dificuldade de água, cavou cisterna para que tivesse água para o povo. Porque tinha muito gado, e tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, era um amigo da agricultura, né?
nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Então o país prosperou da agricultura no tempo dele. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam a guerras em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maceias, oficial sobre a direção de Hananias, um dos príncipes do rei. O número total das cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600 homens. Esses eram os cabeças, não era só o exército, de tão numeroso que era. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. E assim ele ia vencendo todo mundo. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Foi na época de Uzias que o rei de Judá ganhou um grande armamento para avançar nas batalhas. Finalmente, o versículo 15 é um dos que me chama mais atenção. Ele diz assim: fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos. Ele criou aparelhos novos, tecnologia, destinados para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras, catapultas e armas que disparavam um monte de flecha de uma vez. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Então esse foi um grande rei. Acontece que, por causa do pecado de querer oferecer incenso, coisa que não era da sua alçada, era dada apenas aos sacerdotes, ele faleceu leproso. Faleceu já destronado. Então, a morte dele não deixou apenas tristeza, deixou também um trono vazio de um rei que foi bom. Por isso, uma incerteza: quem é que pode fazer um reinado como Uzias? Quem é que pode manter um reino e um trono firme como ele assim o fez? Todo o país estava em tristeza e em suspense. Esse era o cenário que estava quando Isaías teve essa visão. Pois foi exatamente aí, quando Isaías estava nessa situação, ele vai ao templo e ele vê, então, tem essa visão maravilhosa. Ele vê um trono, e nesse trono, em visão, ele vê o verdadeiro rei. Não o rei Uzias, que morreu. Ele vê ao Deus vivo, não o Deus morto. O Deus vivo que estava sentado não no trono de Judá, mas estava sentado no trono eterno. Irmãos, às vezes o trono humano se esvazia. Às vezes o governo humano perece. Às vezes o governo humano enfraquece. Mas o trono de Deus jamais fica desocupado. O trono de Deus jamais se move. Deus continua reinando para sempre. Então, o que tinha aqui, irmãos, era uma instabilidade política, um luto nacional pontual por causa da morte do rei Uzias. Mas Isaías vê o Deus no trono, eterno, firme e inabalável. Então, o profeta entende que o verdadeiro rei de Israel e de Judá e de toda a terra não se abala, não reina por um tempo, não tem poder pontual. O verdadeiro rei, o Senhor do Senhor, reina para sempre, de forma estável e poderosa, com poder e glória. A glória e a soberania, então, aqui andam abraçadas, entrelaçadas, como as tramas de uma camisa que você pode usar. Glória e soberania estão juntas, porque a glória é o resplendor visível do governo absoluto de Deus.
Ao mesmo tempo, Deus é glorioso porque é soberano. E a sua soberania é gloriosa porque a sua soberania, ou a soberania de Deus, revela a perfeição do Senhor. Deus governa sobre todas as coisas de forma poderosa, sábia, justa e amorosa. Era a visão que ele estava tendo aqui. O trono que Isaías vê não é o trono de um país, é o trono do universo, o centro do universo. Nada está ao alcance dele. Uzias podia reinar sobre Israel e conquistar alguns tronos, alguns reinos, mas Deus, sentado no trono, governa sobre todos os reinos do céu, todos os reinos da terra. Essa mensagem da soberania de Deus, ela percorre toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. A Escritura mostra que Deus é soberano, Ele reina, Ele governa o céu e Ele governa a terra. Ele governa as pessoas, Ele governa os povos e Ele governa os reis, governa também a história e os seus rumos. E esse é o nosso Deus. Nada escapa ao seu controle e nada frustra os seus propósitos. Vamos olhar isso no texto em primeiro lugar? O texto começa com Isaías dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam todo o templo. Ele tem uma visão do Deus soberano. Isaías contempla o Senhor sentado em seu trono. Super interessante, ele vê um trono e ele não vê o Senhor ao redor do trono, perto do trono. Ele vê o Senhor sentado no trono. Isso indica duas coisas: se ele está sentado no trono, o trono é dele. Ele domina. Ele é Senhor. Ele é soberano. E se ele está sentado, ele está descansado. O trono do Senhor é estável. Deus não está nervoso, Deus não está agitado, Deus não está descontrolado, preocupado com o que acontece no mundo, como se alguma coisa pudesse sair do seu controle. No trono Deus está sentado, porque Ele governa de forma soberana e estável, acima de todo e acima de tudo. Isso é o trono. É o símbolo da sua autoridade suprema, da sua autoridade perfeita. O profeta mostra que ele está acima, então, de todos os reinos. Não é um trono que está na terra, é um trono elevado nos céus, um rei que reina para todo sempre. O texto diz que as abas do Senhor, né, das roupas do Senhor na visão, enchiam toda a terra. É muito bonita essa imagem. Eu às vezes tento pensar nessa imagem aqui. Isaías entra no templo e olha para o Senhor, sentado no trono com roupas longas. E as roupas longas descem do templo e envolvem toda a terra. A roupa do Senhor veste a terra, para dizer que não existe nenhum espaço nesse mundo que esteja vazio à majestade e soberania de Deus. Nada, absolutamente nada. Todos os cantos da terra e do céu são envolvidos pelo manto do Senhor, pela glória da sua majestade. E aí, diante dessa majestade gloriosa, os serafins o adoram clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Você entendeu isso? A soberania de Deus, que começa com a sua santidade celestial, se estende e envolve e está presente e controla toda a criação terrena, desde as pessoas até a história. Agora é super interessante o que acontece com Isaías. Quando ele se encontra com o Senhor, o versículo 5 diz: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A visão de Deus,
ele não revela apenas quem é o Senhor. Ele não mostra apenas a soberania, a majestade, a glória, a santidade, a justiça e a graça de Deus. Mas a visão desse Deus majestoso e glorioso também revela quem é a pessoa. Isaías tinha uma visão de um rei soberano. De repente ele veio mais um rei como ele, um ser humano como ele. De repente ele encontra-se com o rei dos reis. Ele disse, eu sou nada. Eu vou morrer aqui, porque eu sou um homem de lábios impuros. Nesse momento, o pecado dele é exposto. Ele se arrepende. Ele é purificado e comissionado para fazer algo de Deus. Diante de Deus, nós não contemplamos apenas a Ele, nós contemplamos a nós mesmos. Diante de Deus, nós descobrimos a sua grandeza e a nossa pequenez. Então, essa contemplação da soberania de Deus, irmãos, deve produzir em nós a humildade e reverência. Imagine que você está, por exemplo, hoje num culto, na presença do Senhor que está aqui. Imagine que no seu dia a dia você está na presença do Senhor, quando a gente reconhece que Deus é soberano e reina sobre tudo e sobre todos. Quando nós reconhecemos isso, nós, em primeiro lugar, abandonamos o desejo de controle ilusório sobre as nossas vidas e sobre as nossas ações. Nós paramos de pensar que somos ou podemos alguma coisa, ou alguma coisa acontece em nós e por nós a partir do que fazemos. Quando nós contemplamos a soberania de Deus, nós nos curvamos em adoração diante dele, e simplesmente isso. Segundo lugar, diante da soberania divina, nós somos libertos do medo e da ansiedade. Nós reconhecemos que somos pequenos, em primeiro lugar. Nós reconhecemos que somos frágeis diante da divindade dele. Mas, e em segundo lugar, nós somos libertos da ansiedade e do medo. Porque, embora nós sejamos pequenos, o nosso Deus é grande e é o nosso Deus. Ele está sentado no trono e o trono nunca fica vazio. Ele nunca fica nervoso nem agitado. Você pertence ao Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono. Não há por que temer. Deus é o seu Deus, o grandioso Rei. O trono, então, que Isaías vê, não é um evento isolado. Não é que Deus estava reinando só naquele momento ali da morte do rei Uzias. Desde o começo da Bíblia, desde o primeiro versículo da Bíblia até o fim, nós vemos Deus soberano agindo em vários momentos. Na criação, Ele conduz a história, Ele faz todas as coisas, inclusive na salvação, no seu propósito eterno. Vamos ver isso. Começando sobre a soberania de Deus na criação e na história. Gênesis capítulo 1, versículo 1, tem uma declaração simples, porém poderosa. Gênesis 1, primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Sabe o que esse texto está dizendo, entre tantas coisas? Que, em primeiro lugar, o que existe hoje não foi um acaso, como dizem os ateístas. Houve uma explosão. Eu não sei até hoje, na cabeça desse povo, quem acendeu o pavio para dar essa explosão, né? Ou o que é que explodiu? Porque se tem uma explosão, já não era nada. Deus não criou o mundo. O mundo não foi surgido, o universo não foi surgido a partir do nada. Deus simplesmente resolveu criar o mundo, não foi um acaso. Deus simplesmente falou e tudo passou a existir. E deixe-se claro que antes da criação do mundo só existia, ou só havia, para ser mais preciso, Deus em sua eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não havia
uma estrela no céu, nem um peixe do mar, nem um anjo para render-lhe glória. Apenas Ele. Nada o forçou a criar. Deus simplesmente quis criar e criou. E o Salmo 135, versículo 6, é mais ainda enfático a dizer: tudo quanto o Senhor quis, Ele o fez no céu e na terra, nos mares e em todos os abismos. Foi Deus que quis criar o mundo. E criou tudo o que Ele quis. Criou da forma que quis. Não criou aquilo que não quis. E nem criou nada diferente do que Ele queria criar. Isto aqui é a soberania absoluta de Deus. Então não há limites para a ação de Deus. Deus reina sobre tudo. Ele cria todas as coisas e Ele reina sobre todas as coisas criadas. Ele é o criador do universo, mas Ele também é o rei sobre o universo. E aqui me vem uma segunda coisa. Em primeiro lugar, as coisas não surgiram de uma explosão, como dizem os ateístas. Mas também, irmãos, diferente dos que dizem os deístas e agora o pessoal da Open Theology, ou da teologia aberta, Deus também não abandonou a criação. O deísmo diz: Deus não tem nenhum contato com a criação. Ele a criou e deixou lá, voltará a ter contato com ela apenas no juízo. Teologia aberta diz que para poder ter relacionamento com o homem, Deus abre mão da sua soberania, da sua onisciência, da sua onipotência, de forma alguma. O texto que lemos diz que Deus opera a terra também. Ele a criou e Ele a governa. Hebreus diz que Jesus, que é Deus, governa todas as coisas pelo poder da sua mão. Ele reina sobre a natureza, mas Ele também reina sobre os povos e sobre a história. Irmãos, a história não está sendo construída pelos acontecimentos. Ela não está indo por um caminho que não se sabe e que poderá acontecer alguma coisa que vai mudando os cursos da história. A prova que a história é escrita por Deus e nós só a vivenciamos é que nós temos no livro da Bíblia um livro chamado Apocalipse, que diz como tudo vai terminar. O Apocalipse é uma prova que Deus criou a história e a conduz. No Apocalipse se fala, por exemplo, de um livrinho que estava para ser aberto e João chorava muito porque ninguém podia abri-lo, mas o leão de Judá vem, abre o livro e desata seus telhos. Aquele livro é o livro da história da humanidade e da terra, escrito por Deus, que foi escrito a partir de Jesus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo está sob o controle dele. Quando os irmãos de José venderam a ele, eles achavam que estavam se livrando de José. Não entendiam que estavam cumprindo simplesmente um plano já escrito por Deus. E aí, José deixou claro que o mal que eles intentaram se tornou em bem para ele mesmo, para o mundo todo, porque José foi o instrumento de Deus para salvar o mundo naquela época. Gênesis 50, versículo 20, José diz aos seus irmãos: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou o bem. Os profetas do Senhor também proclamam esse governo absoluto de Deus. Daniel, em 2 textos, mostra isso muito bem. Daniel 4:35, assim está escrito na palavra do Senhor: todos os moradores da terra são reputados em nada por Deus, né? E segundo a sua vontade, a vontade dele, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. É Deus quem opera os exércitos dos céus, os anjos das estrelas e os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem lhe dizer o que você está fazendo. Ninguém pode perguntar isso a Deus. O profeta, através de Isaías, ele pergunta: agindo eu, quem impedirá? Quando eu quero, eu faço. Isaías 2:21 é mais claro ainda, ou Daniel, 2:21 é mais claro ainda, e dizer: é ele quem muda o tempo e as estações.
A gente não tem primavera, verão, outono e inverno. Quer dizer, aqui a gente tem, aqui no Nordeste a gente tem verão, calor e mormaço, né? E quintura também. Mas as estações são primavera, verão, outono e inverno. Em alguns lugares duas, em alguns lugares três, em alguns lugares só uma. Pois o texto diz que essas estações não acontecem por acaso. É Ele quem muda os tempos e as estações. E a respeito dos governos humanos, o texto segue dizendo: é Ele que remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É Ele quem opera a história do mundo, a criação. É Ele quem sustenta, faz todas as coisas acontecerem. Queridos, essa soberania de Deus sobre a história, ela deve nos conduzir a uma enorme confiança, porque às vezes as coisas parecem sair do controle. Salmo 46 fala sobre isso, né? Reino se abalando, terra parece que vai se derreter, parece que os montes vão se precipitar no meio do mar, mas Deus está no meio dela, não será abalada. Quando o mundo parece que vai sair do controle, os governos da terra, quando as guerras se estabelecem, quando tudo parece maluco, nós olhamos para os montes. Nos montes está o Senhor que fez o céu e a terra. E aí eu sei, quando tudo está fora do controle, eu posso sossegar, porque o trono de Deus permanece firme. Ele escreve a história, escreveu já com perfeição. A fé que você tem no Senhor, queridos, deve mostrar para vocês que por trás dos eventos que estão acontecendo e que ainda vão acontecer na sua vida em particular, da sua família, do mundo, por trás de tudo isso, existe um governo silencioso. Nós chamamos isso de a divina providência de Deus. Existe a mão poderosa da divina providência, fazendo todas as coisas cooperar conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus reina sobre a terra, especialmente sobre a vida. Você é amado por Deus e ama o Senhor. A soberania de Deus deve lhe arrancar o temor e lhe encher de confiança. Além de governar a criação, o Senhor também é Rei Supremo sobre a redenção. E aqui nós falamos especificamente da soberania de Deus na cruz, a soberania de Deus na ressurreição também de Jesus. Soberania também no juízo. A cruz é o trono mais paradoxal que pode existir. Filipenses capítulo 2 diz que Cristo se esvazia da sua glória e que vive como homem, como servo, e que sobe até a cruz. E que depois Deus o exalta. A cruz tem esse paradoxo. De um lado está Deus, o Filho, crucificado. Por outro lado, Deus está governando o mundo, porque o mundo foi escrito a partir da perspectiva da redenção. O mundo foi criado para Jesus e para que ele comprasse por seu sangue um povo. E isso acontece na cruz. Na cruz, Deus não está perdendo. Na cruz, Deus está reinando e está pondo em prática o seu eterno plano da redenção. Atos 2:23 é claro ao dizer, isso era o sermão de Pedro, falando sobre Jesus, sendo esse entregue, quando Jesus estava morrendo, ele disse, quando ele estava se referindo à morte de Jesus, né, Jesus já tinha morrido e ressuscitado, sendo esse entregue pelo determinado desígnio de Deus. E desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos iníquas. A morte de Deus, Jesus é Deus, aconteceu porque Deus tinha designado e previamente sabido porque o designou. Não foi um infortúnio,
Deus estava governando a história da redenção e, portanto, a história do mundo que gira em torno da redenção através da cruz. A cruz, portanto, não é uma derrota de Deus. A cruz é um trono para Deus. Esse plano, por exemplo, fica ainda mais claro em outros textos da Escritura. Vou ler, por exemplo, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a última parte dele, né? Deixa claro, Apocalipse 13, 18 diz: adorá-lo-ão todos que habitam na terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Não foi um acaso, Deus já havia determinado que Jesus morreria ali na cruz. 1 de Pedro 2, 19 e 20 ainda aprofunda esse assunto ao dizer: 1 de Pedro 2, 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, eu acho que passei o texto errado para os meninos ali. Mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. A morte de Cristo fazia parte dos desígnios de Deus. Ali estava a soberania de Deus sendo manifesta plenamente. Jesus, irmãos, é a revelação máxima de Deus. A Escritura é uma revelação perfeita, completa, daquilo que Deus queria que a gente soubesse. Deuteronômio diz que as coisas reveladas, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, e as reveladas pertencem a nós. Há coisas que Deus não queria que soubesse. Ao contrário, obrigado, mas as coisas reveladas pertencem, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, e as reveladas a nós. Há coisas que Deus não quis revelar a nós. Certo? Há coisas que Ele queria que nós soubéssemos estavam aqui. A Bíblia é revelação perfeita de Deus, mas aqui não tem tudo, não tem como ter tudo. Mas em João, capítulo 1, diz que em Jesus o Verbo se faz carne, Jesus que é Deus, e nós vemos a sua glória como a glória do Pai. Em Colossenses diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade, e ele é a revelação máxima de Deus e da sua soberania. Jesus exerce soberania sobre tudo. Ele exerce sua soberania sobre os demônios. Os demônios obedecem a sua voz. Ele tem soberania sobre as doenças são curadas em seu nome e são curadas por ele. Ele tem soberania até sobre a morte, porque ele ressuscitou, e um dia todos nós vamos ressuscitar para a glória de seu nome. Ele ordena ao mar e diz, como está lá em Marcos 4,39, fique calmo, fique calado. E o mar naquela hora se acalma, porque o Criador estava falando. Jesus é o Senhor, o Criador e o soberano sobre a criação. E quando morre na cruz, ele está exercendo soberania também. Mas além disso, Jesus é soberano na ressurreição. Ele exerce a autoridade triunfante e plenamente. Quando ele ressuscita, e ele disse: a minha vida eu a dou, e eu a mesmo a tomo de volta, eu tenho o poder de entregar a minha vida, vou morrer porque eu quero, e depois eu mesmo vou ressuscitar. Ele é soberano sobre a criação. Após essa ressurreição, em Mateus versículo 28, versículo 18, Jesus assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é o rei que governa o universo. Ele é o rei que cria. Ele é o rei que morre na cruz, que ressuscita e que tem toda a autoridade. E essa autoridade um dia, que é agora dada na salvação, porque a morte de Cristo não foi para escrever história, foi para salvar o seu povo. Você é do seu povo. Um dia essa autoridade será exercida também no julgamento, porque um dia Jesus vai voltar, vai sentar no seu trono e vai reinar.
Apocalipse 19:16 diz que Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isaías já viu isso na pessoa do Pai. E agora João mostra isso, né, de modo claro, não é, em Jesus. E é super interessante a soberania de Jesus, Senhor Deus, Jesus é Deus, sobre o julgamento também, porque os dois textos bíblicos que falam de modo mais claro e preciso sobre o julgamento final apresentam um trono. Mateus 25, versículo 31 diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com eles, então se assentará no trono da sua glória. Ele se senta no trono e o texto segue dizendo: porá uns para a direita, os para a esquerda, dirá aos direitos, vinde bendito do meu Pai, dirá aos da esquerda, apartai-vos de mim, maldito, e é o julgamento final. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, que é o outro texto que fala mais claramente sobre o juízo final, diz: e aqui está Jesus mais uma vez. Vi um grande trono branco, e aquele que se assenta sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Percebeu? O julgamento é feito num trono. O Senhor é soberano, não só sobre a salvação, não só sobre a criação, mas também é soberano sobre o julgamento. O Deus que soberanamente mandou Jesus morrer no seu lugar. O Deus que soberanamente lhe elegeu e lhe chamou para a salvação. O Deus, esse mesmo Deus, um dia soberanamente julgará todos os povos. E é bom que se saiba que ele o fará soberanamente para dizer algumas coisas. E Apocalipse já deixa bem claro isso. Que diante do trono branco, né, tentaram fugir o céu e a terra, mas não conseguiram porque não se achou lugar. E os grandes e pequenos estavam diante do Senhor, e os livros foram abertos. Ninguém escapa do julgamento do Senhor. Ele é soberano, ninguém escapará. Também quando se diz que ele é soberano sobre o julgamento, é que ele vai julgar da forma justa e precisa, que faz parte do seu caráter santo. Significa dizer que Deus não vai tratar ninguém com parcialidade e nem ter preferências no julgamento. Deus é soberano. Todos os homens um dia serão julgados por Deus. Eu oro ao Senhor para que dos que estão aqui nessa casa e me ouvem de alguma forma, que a soberania de Deus na salvação se estenda também sobre a sua vida em Cristo e que você creia nele, porque um dia esse soberano irá julgar de um trono também. Se Deus é soberano, então, irmãos, sobre a criação, sobre a história, sobre a redenção, sobre o juízo, qual é que deve ser a nossa resposta como filhos de Deus? Como pessoas que ainda não estão debaixo desse governo especial, porque debaixo do governo de Deus todos estão. Mas se você ainda não está debaixo desse governo especial, você deve crer em Cristo como Salvador. Entregar a sua vida a Ele. Porque o seu governo não é apenas poderoso e justo, o seu governo também é amoroso. Na cruz o soberano amou você e deseja que você creia nele. Mas, e quanto aos demais? Se nós sabemos que Deus é soberano, nós devemos viver em absoluta submissão a esse governo do Senhor. Nós devemos nos curvar a esse governo, mesmo quando a gente não compreende que as coisas acontecem. A soberania de Deus na redenção nos conduz à gratidão, à segurança. A salvação está segura. A soberania de Deus sobre o julgamento nos dá segurança também, porque sendo Ele soberano e estando nós salvos, Ele não nos vai condenar. Creia em Cristo, então, se você ainda não o fez. E se você já o fez, querido, viva sob a soberania de Deus em adoração. Então, viver sob a soberania de Deus, irmãos, é reconhecer que Ele é Senhor da sua vida e de toda a sua vida, e não apenas de algumas áreas da sua vida. Nada, nem ninguém ou qualquer coisa consegue escapar da soberania de Deus. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem traça o seu caminho. Ele pensa que vai fazer as coisas como quer.
mas o Senhor é quem lhe dirige os passos. A sua vida está na mão de Deus. Portanto, se dobre diante dele. Aceite de bom grado a soberania de Deus sobre a sua vida. Bom, se você não aceitar de bom grado, ele será soberano da mesma forma. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se curve diante da soberania de Deus. Vou dizer uma coisa, por exemplo, um ditado que eu criei lá em casa. Os meninos lá de casa sabem. Faz assim uns 3 anos que eu nunca mais disse esse ditado. Né? Mas quando eles querem bagunçar, muitas vezes, fique quietinho que aqui em casa quem manda sou eu. Aí começa a argumentar, vocês vão me obedecer. Ou por amor, ou por dor, vocês vão me obedecer. Entendeu? Eu vou mandar e vocês me obedecem. Se não me obedecer de primeira, vão me obedecer de segunda. Só que a segunda dói. Hoje em dia não precisa mais não, é só tomar o celular meia hora que resolve. Então, não há espaço para lugar neutro fora do controle de Deus. Portanto, irmãos, essa soberania de Deus que não elimina, diga-se de passagem, a responsabilidade humana, né? Mostra que nós devemos nos curvar diante dessa soberania. E nos mostra também, queridos, que Deus usa até o sofrimento e as provas dessa vida para cumprir os seus propósitos no mundo de forma geral e em nós em particular. Romanos 8, 28, né? Já citado, repito, sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Um personagem bíblico bastante interessante que reconheceu a soberania de Deus foi Jó. A gente tem a mania de dizer, porque a Bíblia diz, é uma mania boa, que Jó não blasfemou contra Deus. Amém? De fato, mas ele reclamou muito. Ele não blasfemou, mas ele murmurou muito. Ele perguntou, e disse que não merecia aquilo, e perguntava, disse que queria encontrar-se com Deus, e queria brigar com Deus, e todo mundo. E ele ali não estava se tocando em uma coisa, Deus estava conduzindo tudo aquilo ali. Nada tinha fugido do controle de Deus. Ao fim, quando ele entende todas as coisas, está escrito em Jó 42, versículo 2, Jó diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. O que Deus quer, Ele faz. Você está dizendo amém e glória? Mas Jó estava dizendo isso em relação à perca da sua saúde, à perca do seu dinheiro e à morte dos seus filhos. 10. Se eu quisesse, eu não impediria isso. E o bom de tudo é que Deus abençoou a Jó e ele recuperou tudo de novo em dobro. Seu dinheiro, seu prestígio, e lhe nasceram seus 10 filhos mais uma vez. O que Deus deseja fazer, Ele faz e ninguém impede a sua mão. Portanto, tudo que podemos fazer é nos dobrar diante da soberania e descansar na sua soberania. Fique tranquilo. Simplesmente adore ao soberano. Tudo está no controle dele. Como diz o hino, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus e acabou. Tudo que Ele faz é bom. Então, viva sobre a soberania de Deus. Viva para manifestar a glória soberana dEle. 1 Coríntios 10, 31 resume tudo isso. O apóstolo Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ele é soberano, a você só cabe glorificar e alegrar-se, deleitar-se em sua graça, em sua glória e em sua soberania. Então, essa soberania de Deus, irmãos, é uma vacina contra o desespero. Quando a gente entende que Deus reina, a gente olha para as circunstâncias adversas e a gente fica mal mesmo, porque as coisas ficam ruins, mas de repente a gente para e pensa, calma, Deus está tomando conta de tudo. Não vai acontecer nada do que... Não vai, meu irmão, acontecer nada do que Deus não queira na sua vida.
Ele está conduzindo tudo. O trono do universo está ocupado. Submeta-se a esse senhorio dele. Isso é libertador. Isso tira as preocupações, as ansiedades do seu coração. O governo de Deus é poderoso, sábio, amoroso e perfeito. Portanto, descanse. Coração que reconhece a soberania do Senhor encontra paz e descansa nesse mundo, mesmo que tudo pareça um caos na vida pessoal, familiar e no meio do mundo. A gente descansa no meio de tudo isso. Deixa eu concluir. Isaías viu o Senhor no trono. Nós sabemos e vemos, sabemos por ver, que os reinos se abalam. Os povos se agitam. Os poderosos morrem. Os impérios passam. Mas o trono de Deus permanece. Poderoso e estável. A glória que enche o templo é a manifestação da soberania de Deus, que enche e controla todo o universo. Salmo 103, versículo 19 diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono dos céus, e o seu reino domina sobre tudo. É essa verdade que sustentou a igreja em todas as épocas, como foi cantado aqui. O Coliseu não parou a igreja, os leões, nada parou a igreja do Senhor. Estamos de pé porque o Rei está sentado sobre o trono dos céus e sustenta todos os crentes em todas as épocas. O trono não está vazio. Deus reina e reina com sabedoria, com poder e com amor. Apocalipse 4:11 leva-nos à adoração a respeito disso, ao dizer: digno és, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e o poder. Porque todas as coisas criaste, sim, por causa da tua vontade, todas vieram a existir e foram criadas. Me permitam 5 aplicações aqui e eu concluo. Primeiro, submeta-se ao trono de Deus. Reconheça que o nosso Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Essa verdade, liberta. E a verdadeira liberdade começa quando nós nos rendemos ao senhorio do Senhor, através de Cristo, que é Senhor. Segunda aplicação, descanse na soberania de Deus. Às vezes as coisas parecem que fugiram do nosso controle, parece que as coisas estão desmoronando. Não é assim, acontece muitas vezes na nossa vida? As coisas parecem que estão desmoronando, parece que vai se acabar tudo. Quando tudo estiver ruim, se quebrando, mesmo quando tudo fugir do seu controle, descanse, porque todas as coisas estão sob o controle do Senhor. Deus nunca perde o controle. Terceiro, adore com confiança. Cada ato de adoração é um reconhecimento que Ele é Deus. Está assentado no trono, o seu reino permanece, portanto, diante do seu trono nós devemos simplesmente nos dobrar e adorar. Você sabe o que significa simplesmente a palavra adoração? Adoração e louvor são duas palavras que têm sentidos diferentes, embora caminhem para o mesmo lugar. A palavra louvor na Bíblia significa barulho, movimento do corpo e ruído. Se louva com alegria. Mas adoração, e isso a gente se faz diante do trono, adoração é se prostrar, se deitar diante de alguém e beijar-lhe a mão. Adore diante do trono. Veja essa glória também na soberania. A majestade do governo de Deus revela quem Ele é. Na soberania de Deus você descobre que Ele, além de Senhor, é poderoso, justo e bom. Quinto e último lugar, espere o reino vindouro. O Deus que criou todas as coisas soberanamente. O Deus que conduziu toda a história
poderosamente, que conduziu para a redenção, para no meio da história e dos povos, ter um povo dele e você está nesse povo. Então aquele que é soberano sobre a redenção, que enviou Jesus para morrer numa cruz, para que você possa crer, aquele que também é soberano sobre a ressurreição, que também é soberano sobre a sua igreja, hoje um dia vai voltar. Então aguarde esse reino vindouro. Filipenses capítulo 2, versículo 11 diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, que o Deus que Isaías viu no trono reine plenamente na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, no seu coração. Que a sua soberania gloriosa sustente a você e a mim. Que ela nos guie e nos transforme até o dia que o veremos face a face e ficaremos para sempre com Ele. Ele, por sua graça, nos abençoe em nome de Jesus. Amém.